aí. Só espero o pessoal entrar. Entrou duas já, beleza, pessoal. Daqui a pouco a gente tá começando, tá? Vou encostar a porta ali. Só aguarda um pouquinho, pessoal. Vou esperar mais gente entrar pra gente começar. Aguarda um pouquinho, pessoal. Beleza? Eu também tô acompanhando aqui no meu computador pra saber se tá travando aí pra vocês. Daqui a pouco. Já vão procurando na Bíblia aí. Eu vou deixar os comentários. Espera aí. Habilitado. Vocês procurar na Bíblia, quem tiver em fácil acesso aí, tá? Lucas 6, do 20 ao 26. Vão procurando aí já, ficar mais fácil pra vocês. Vai fazer uma leitura breve. E vai ser rápido, a gente acho que não vai chegar em 1 hora de catequese não. Acho que uns 40 minutos, 1 hora no máximo, assim, estourando. Tanto é porque eu tá fazendo sozinho hoje, que o Vinícius tá mal. Tá correndo atrás de umas coisas também da igreja, então hoje tá só eu, por enquanto. Vocês estão capturando o áudio bem? Se sim, manda um sinalzinho aí só pra mim ver. Se não, põe o fone, sei lá. Alguma coisa do tipo. Entrou mais um. E esperar mais pessoal entrar. Valeu, Gustavo. Tá bom, né? Quatro pessoas, tá bom. Tá aparecendo um tema aí pra vocês, o que basicamente ou não? Ah, tá sim, ó. Como celebramos os mistérios cristãos? Pra quem não sabe, vamos aprender, né? Eu vou estar o YouCat. Sempre pegando do YouCat os conteúdos e também da questão de internet do YouTube.
Padre Paulo Ricardo, professor Felipe de Aquino e assim vai. Pessoas que sabem, né? Mais do que eu. Estudaram muito mais. Enquanto isso, eu vou colocando a musiquinha pra gente ir procurando saber ouvir bem a palavra que a gente tem hoje, que é a leitura de hoje que a gente separou, né? E do que vamos falar, beleza? Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra Espírito Santo, vem nos consolar. Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra Espírito Santo, vem nos consolar. Vem preencher nossos corações. Vem preencher. Aguardar só mais um pouquinho, se não entrar eu já inicio. Então, às 2h05. Se não tiver problema, é pra vocês. Enquanto eles não entram, eu vou mostrando pra quem tá. Basicamente isso aqui, ó. A gente vai fazer. Vou tentar, mas não vai ser tudo isso hoje. Esse sistema hoje não vai ser pelo menos uns 2, 3. Coisa rápida. Lembrando do YouCat, ó, como vocês podem ver. Ó. Catecismo da Igreja Católica. A Bíblia, quem tá chegando agora não achou. A parte que a gente vai ler, que é Lucas do 20 ao 26, beleza? Ó. Bíblia. Sai não, pessoal. Só o pessoal entrar mais gente aí já inicia. Se um de vocês quiser fazer alguma leitura, se outro tipo, quiser partilhar alguma coisa, vocês me avisam que eu chamo em vídeo, que aparece aqui pra vocês uma câmerazinha, aí vocês conseguem aparecer. Beleza? Participação especial, não sei, se tocar no coração de vocês. Guarda aí, não sai não. Vai escutando a música. Vamos chamando o pessoal do grupo. Vamos movimentar bem. Manda mensagem no pessoal de cada um que vocês têm contato. Ó, fala que a catequese começou.
vai ser rápido, não vou tomar muito tempo de vocês. Eu sei que muita gente à tarde agora deve estar querendo dormir, ou deve estar almoçando, que dependendo da casa almoça à tarde, né? Ou tá jogando videogame, fazendo faxina, varia muito. Bom, por enquanto só tem a gente. Vou estar meio que citando a catequese que domingo que vem eu pretendo dar desculpa pelos outros domingos não ter conseguido fazer por falta de tempo mesmo, fazendo as coisas aqui em casa acabei esquecendo. E também por causa do trabalho, levantando muito cedo, aí acaba levantando 1 hora no domingo, meio-dia, aí complica, né? Bom, vai ser basicamente o capítulo 2 do YouCat. Como celebramos os mistérios cristãos, que eu mostrei para vocês. O primeiro que a gente vai estar falando é Deus age em nós através dos símbolos sagrados. Esse vai ser o primeiro. O segundo, a sagrada Deus é a sagrada liturgia. É o segundo tópico, eu acho que vai estar pra gente estar entrando ainda hoje. Como celebramos o mistério cristão? É o terceiro. Os 7 sacramentos da falando, se der tempo hoje. Sacramento da iniciação, que é o batismo, a confissão e a Eucaristia. O próximo, sacramento da cura, penitência e unção dos enfermos, que também vai estar falando não hoje. Sacramento da comunhão e do envio, ordem e ministério. Melhora. Se melhorar, vocês dão um ok pra mim. Aí, melhorou, valeu. Pausa aqui a música. A continuação. Primeiramente, boa tarde para vocês que estão acompanhando. Como eu falei, hoje a catequese eu quero fazer em menos de fazer 1 hora no máximo. Se fizer em menos, beleza. Mas em 1 hora no máximo eu quero terminar para não ocupar muito tempo de vocês. E lembrando, quem quiser fazer conversar um pouquinho, só mandar aqui que eu chamo vocês por chamada e vocês aparecem para falar, beleza? Ou então escreve nos comentários. E a semana de vocês foi boa, foi chata? Para quem trabalhou muito, para quem está estudando em casa estudou muito. Espero que esteja boa para cada um de vocês. Pelo menos para mim tá sendo. Tava levantando 3:30 da manhã todo santo dia. Mas enfim, esse não é o tema, né? Como celebramos os mistérios cristãos? Eu vou estar falando primeiro, que nem eu estava lendo antes, né? Deus age em nós através dos sinais sagrados. Esses sinais sagrados, quais são? Alguém sabe? Quer arriscar? Ou não? É simples, não tem erro. Pra quem sabe. Vou estar lendo aqui a primeira parte. Na celebração dos mistérios cristãos, sacramento.
acontece a nós o encontro de Jesus Cristo no templo. Ele está presente na igreja, na sua igreja. A liturgia, quando serviço divino, é o encontro mais profundo com ele. Nada se deve preferir a liturgia São Bento de Nurse, fundador do Monaco Ocidental. O que seriam esses símbolos? Como fala aqui, né? Esses sinais de sacramento. Esses sinais basicamente seriam o que a gente tem na missa, no missal, que é o símbolo, traçar o símbolo da cruz, na testa, como um evangelho, no peito, na boca, no corpo em si, que eu estou fazendo agora, varia muito, são vários sinais católicos. O amém tem sinais quando a gente faz a me fugiu agora, mas eu vou falar do que está na minha cabeça agora. A genuflexão, que é quando a gente se curva, se ajoelha também. Quando a gente entra na igreja, quando vai diante do sacrário. E assim vai. A posição das mãos também é um sinal quando a gente está servindo o altar ou alguma coisa do tipo, especificamente para coroinhas que tem aqui no grupo, acólitos, pais que estão acompanhando, vê muita gente com a mãozinha assim, ó, que é um sinal também de respeito. E um outro sinal de respeito é o silêncio dentro da igreja, que a igreja não é lugar de nós tá fazendo feira, como o Vinícius disse, né? Fazendo feira, gritando, falando mal do colega do lado, xingando o vizinho, vendendo peixe. Então, é só silêncio, chegar, meditar e rezar. O momento seu com Deus que você tem. Claro, você vai ver um amigo que você não vai conversar, não vai cumprimentar. Vai, mas o mínimo possível, deixa pra conversar lá fora. Tem uma parte que eu vou estar lendo aqui que vai explicar um pouquinho mais, né? Liturgia, grego litúrgico, a ação pública, serviço, obra do povo e para o povo. Na tradução cristã, a liturgia significa que o povo de Deus pratica na ação de Deus. A cerne das celebrações litúrgicas é a Santa Eucaristia, e elas estão ordenadas na recente como a celebração dos outros sacramentos, a liturgia das horas, as devoções, as bênçãos e as procissões. Basicamente, liturgia é tudo um rito que a igreja vive, né? Quando a gente vai na igreja, a gente não fica só sentado escutando a palavra. Eu vou até brincar um pouco com vocês que fala que a liturgia em si é como se fosse uma academia. Uma hora a gente está em pé, outra hora a gente está sentado, outra ajoelhado. Em pé, sentado, ajoelhado. Vocês podem reparar isso. A gente nunca fica na mesma posição. E quando uma pessoa fala, a gente para escutar. Um exemplo, leitura. Primeira e segunda leitura. E salmo responsorial. A gente faz sentado. O evangelho a gente ouve em pé. Não é? E a consagração, a gente faz a consagração inteira em pé, só na parte do vinho que a gente se ajoelha, correto? Por isso que tem todas essas importâncias. A bênção final a gente também recebe em pé, que é o modo que a gente está atento àquela bênção, atento à palavra que está nos abençoando e o padre que tá falando. A gente tem que estar sempre ligado nisso. A bênção final eu vou estar sentado olhando pro teto. Que bênção você está pegando? Você está pegando nenhuma bênção, digamos assim.
Você tá lá só de corpo, porque a alma tá lá pra China, né? Antes da continuação, eu vou estar fazendo a leitura bíblica. Não, vou estar continuando, depois eu faço a leitura bíblica. Beleza? Primeira sessão. Deus age em nós através dos sinais sagrados. Por que celebramos a igreja, a liturgia frequentemente? O povo de Israel interrompia o trabalho para louvar a Deus 7 vezes ao dia. Vou reler de novo. Já que o povo de Israel interrompia o trabalho para louvar a Deus 7 vezes ao dia, e tem gente que não faz isso nem aos domingos, meia hora por dia. Eles interrompiam o trabalho 7 vezes ao dia. Está no Salmo 119 e 164. Jesus participou na liturgia do seu povo, ensinou os discípulos a rezar e reuniu-se na sala da última ceia. No caso que a gente está falando da Santa Ceia. Para com eles celebrarmos a liturgia das liturgias, a entrega de si mesmo e a refeição da igreja, que convoca a liturgia. Segue o seu convite, fazei isto em memória de mim. Está em 1 Coríntios 11, 24. Tal como uma pessoa precisa respirar para viver, também a igreja respira para viver quando celebra a liturgia. Liturgia é o próprio Deus que, dia após dia, lhe insufla vida nova e apresenta com a sua palavra e os seus sacramentos. Lendo de novo, é muito importante essa parte aqui, muito importante mesmo. Presta atenção. Liturgia é o próprio Deus que dia após dia lhe insufla vida nova e apresenta com sua palavra e os seus sacramento ainda utiliza-se a seguinte metáfora: cada celebração litúrgica é como um ponto de encontro. Vou ler de novo. Eu nem terminei de ler porque eu vou estar repetindo. Eu quero ler esse do sacramento para que todos prestem muita atenção, mesmo que é muito importante. Sacramento pode ainda utilizar-se a seguinte metáfora: cada celebração litúrgica é como um ponto de encontro de amor que Deus escreve na nossa agenda. Quem algumas vezes já sentiu o amor de Deus compareceu com todo o prazer. A quem comparece mesmo sem sentir nada durante algum tempo, revela a Deus a sua fidelidade. É importante? Muito importante essa parte, porque os sacramentos é algo que a gente luta para ter. No caso, vocês estão lutando para ter o crisma. Como tá tendo essa pandemia, a gente não sabe como vai ser. Eu vou até falar um pouco mais no final. Mostrar também muita coisa que a igreja é rica e forte. Que os principais tesouros da igreja são o sacramento. Uma pessoa hoje, que nem um vídeo do Frei Gilson falou,
que não tem os sacramentos, no futuro vai precisar dela. Vamos supor que a pessoa quer casar, vai precisar do sacramento do batismo, da catequese, para poder casar. Beleza? Ah, mas eu quero o sacramento do batismo porque eu quero batizar meu filho e eu não sou batizado. Mas como você vai batizar seu filho se você não é batizado? Qual o sentido? Por isso que entra o sentido de sempre estar correndo atrás do sacramento da igreja. Claro, a igreja é um prédio fixo, ela vai estar lá. Não vai. Basta a gente saber o que a gente quer e correr atrás. Vai ter pessoas que vão correr atrás da gente? Vai, mas não para a vida toda. Se a gente não demonstrar interesse, a pessoa acaba deixando de lado. Que o ser humano é falho. Infelizmente é falho. Vamos estar fazendo a leitura agora. Beleza? Eu vou estar falando de novo. Quem quiser, tiver a Bíblia em fácil acesso, eu vou estar lendo na Ave Maria, tradução da Ave Maria, que é Lucas 6, do 20 ao 26. Beleza? Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós os que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Peraí. Pronto. Saiu 2 áudios meus, né? Que eu tô acompanhando aqui pra saber se tá travando. Vamos lá. Vou ler de novo. Lucas 6, do 20 ao 26. Sermão da planície. Quem tem a Bíblia Ave Maria tá escrito bem assim: Sermão da planície. Então ele ergueu os olhos para os discípulos e disse: Bem-aventurado vós sois que sois pobres, porque é o reino de Deus. Bem-aventurado vós a que agora tem fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora choram, porque vos alegrareis. Tá vendo como é a importância? Continuando. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, quando repilem os vossos nomes, que infantam por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos no dia da exaltai, porque grande é o vosso galardão dos céus. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, vamos prestar atenção nessa parte. Mas ai de vós ri a vossa que estáis fartos, porque vivereis de ter fome. Ai de vós que agora ride, porque geme e chora. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais e os falsos profetas. Essa palavra no começo já diz tudo, né? Que a gente precisa escutar. Que se a gente está passando por dificuldades,
enfim, mais pequena até mais grandes, Deus está com a gente. E se a gente não está com Deus, do que vale? E a gente tá passando, o que adianta ter isso, ter X, ter Y, conquistar frutos e não estar com Deus? A gente não tem paz sem Deus. A verdadeira alegria está em Deus, está na palavra de Deus, está no que eles nos falam todo dia, na Santa Liturgia, que tem todos os dias, como vocês que estão no grupo acompanham. O Evangelho, que é mandado todos os santos dias. As missas que estão sendo celebradas na paróquia, não só na Mãe da Igreja, mas em todas as igrejas católicas do Brasil. Que cada liturgia é uma liturgia diferente. As orações que a gente pode estar fazendo, indo para o trabalho, quem está saindo, claro, ficando em casa, simples, um terço, uma Ave Maria. Uma oração simples. Não precisa a gente fazer uma novela de oração, sendo que a gente não está rezando de coração. Tem que rezar de coração. Eu lembro agora explicando para vocês o que é liturgia. Eu vou estar tentando explicar sem ler, mas eu vou estar lendo da mesma forma. Liturgia é algo que faz sentido para nós católicos. O principal motivo porque faz sentido. Qualquer igreja que eu, Alex, for hoje, eu vou numa missa lá no Paraná, um exemplo. Paraná, na paróquia João Paulo II. Imaginar que tem uma paróquia lá, ou uma comunidade com esse nome, no Paraná. É a mesma que vai estar celebrando aqui. Se eu for para outro país, para Roma, é a mesma que vai estar celebrando aqui. Essa é a importância da liturgia. Não é que nem nossos irmãos de outra religião. Eu não tenho muito conhecimento a fundo como é que é a liturgia deles. Mas pelo o que eu vejo, passo na frente, cada um está celebrando uma coisa. Um exemplo, nessa igreja. Na outra estão celebrando Mateus. Aí a mente da pessoa fica confusa. Até, tipo, nós, se a gente está participando, a gente fica confuso. A gente tem costume de só ir naquela igreja Y. Sendo que todas são igrejas, todas têm a palavra. Mas só muda que aquela igreja Y está falando tal passagem hoje. Se eu for em outra, eu vou escutar uma passagem que eu já escutei, mas não vai ser a do dia. Basicamente. E outra, a Igreja Católica Apostólica Romana não vende milagres. Tá? Só um detalhe. Da continuação. O que é liturgia? A liturgia é o culto divino oficial da igreja. Tá vendo a importância? A liturgia é o culto divino oficial da igreja. O que é por que oficial da igreja? É que nem eu expliquei. O que a gente celebrou hoje de manhã nas missas das 9 horas pelo Facebook da paróquia foi celebrado em todo mundo a mesma coisa. Vai ser celebrada mais tarde pelas outras paróquias, que tem 2 missas, e assim sucessivamente. Uma celebração litúrgica não é um evento feito de boas ideias e de cânticos fantásticos. Uma celebração litúrgica não é um evento feito de boas ideias e de cantos fantásticos. A liturgia não é feita não é feita nem inventada. Vocês escutou o que eu falei no começo? Algo vivo que foi crescendo numa fé de séculos. Uma celebração litúrgica é um acontecimento sagrado e venerável. A liturgia é cativante
Vou ler de novo. A liturgia é cativante. Vou repetir mais uma vez. Para na cabeça de vocês e também na minha, para você estar passando para outras pessoas. A liturgia é cativante quando é sentida. É o próprio Deus que está presente no seu sinal, nos seus sinais sagrados e nas suas preciosas orações, muitas vezes antiquíssimas. Então, liturgia não é algo que a gente. Ah, hoje eu vou falar de XX, colocar um canto que tá estourando de sucesso, que é bonito, que muita gente vai chorar, vai ver, vai se empolgar. Não, a liturgia é algo histórico, ela vem acompanhado de séculos. Tanto é que tem, que nem eu falei, irmãos de igreja que celebram uma liturgia qualquer, digamos assim, fazem um show, né? Ou fazem uma palestra, que só não tem para a igreja. O que nem que eu tô passando para vocês é uma catequese, né, sobre o que é liturgia. Totalmente, se eu fizesse, hoje isso que eu tô passando para vocês é liturgia. Basicamente isso. Também um outro ponto. Eu vou fugir um pouco do assunto para não cansar muito vocês. Se eu não me engano, foi o Gustavo que me perguntou. Acho que foi ele. Se não foi outra pessoa, perdão. Como é que fica o crisma de vocês com essa pandemia? Como é que fica? Para falar a verdade, nem eu, nem o Vinícius, imagino que nem a coordenação da catequese da comunidade de São José de Anchieta, que é a Dona Val, sabe ainda como é que fica. Porque a gente aguarda a resposta do coordenador paroquial. Se vai receber, se tem possibilidade de receber esse ano, se não tem, se vai ficar para o ano que vem. Que isso não depende do coordenador paroquial. Informação que a diocese distribui para nós. Então, a gente não sabe se vocês vão receber esse ano, se a catequese tem probabilidade de voltar para as escolas esse ano. A gente não tem probabilidade de nada. Enquanto tiver essa pandemia, as catequeses vai ser sempre virtual. As aulas, para quem está estudando virtual, tudo vai ser virtual por conta dessa pandemia, até liberar literalmente as coisas, né? Aos poucos está liberando, como já liberou os comércios, essas coisas, né? Eu vou colocar mais uma musiquinha, eu quero que vocês prestem muita atenção, que vai falar um pouco sobre a liturgia, beleza? Aí a gente vai dar continuidade. E eu tô ligado aqui no tempo para não passar de muito tempo de vocês. A gente tem, digamos, 30 minutos ainda, beleza? Essa também é do Frei Gilson, pra quem não conhece. Se puderem fechar o olho, meditar e pedindo a Deus para que ilumine vocês o dia, a semana, que tragam vocês mais para a vida religiosa, que toquem em vocês aquilo que vocês precisam, desperta aquele fogo que queima dentro do peito. E quem souber a música canta também, porque ajuda muito. Que quem canta reza 2 vezes.
me derramo aos teus pés, onde estou. Me leva mais além. Quero te conhecer mais e mais. Um negócio que tem aqui no catecismo também, que é muito lindo, que fala assim: a liturgia nunca é um mero encontro de um grupo. Acho que saiu baixo, né? A liturgia nunca é um mero encontro de um grupo que cria para si mesmo a sua celebração. Estamos também a participar da apresentação de Jesus ao Pai, na comunhão dos santos. Sim, caiu. Voltou para vocês? Forte, né? Eu vou estar lendo de novo, acho que para vocês deve ter travado, caiu, uma coisa do tipo. Tá lendo novamente. A liturgia nunca é um mero encontro de grupo que cria para si o mesmo a sua celebração. Estamos também participando da apresentação de Jesus ao Pai, na comunhão dos santos. Sim, e é em certa medida a liturgia é o céu. Que nem falou aqui. Sim, em certa medida a liturgia é o céu. Por que o céu? É que quando a gente tá numa liturgia, a gente se sente mais calmo, mais alegre. Pode vir um mundo nas suas costas que você enfrenta. Quem já sentiu isso deve imaginar. É que não é a mesma coisa fazer virtual. Na sala é melhor, que vocês interagem. Mas eu imagino que vocês devem estar interagindo aí também, né? Tem uma passagem bíblica que tá na Bíblia que mostra que fala assim: sai dele uma força que todos sai 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 dele e ele uma força que a todos saram. Da liturgia sai uma força. Sabe aquela força que a gente precisa conquistar e pede a Deus e a gente não acha? Quando está passando por dificuldade, a liturgia é isso. Quando a gente participa de uma liturgia rica da Igreja Católica, a gente busca aquela força que a gente não achou que tinha, que a gente recebe da liturgia em si, do cântico de entrada até o cântico de saída. A gente recebe essa força e a gente repassa para nós, para pessoas que estão próximas a nós que não participou desse momento. Um exemplo, quando a gente está se arrumando para ir para missa, sempre fica um em casa, um pai, um filho, um coleguinha, alguém sempre fica em casa. Raramente ir a família inteira, né? Bem difícil no caso. Eu falo isso no contexto geral, até aqui em casa. A gente busca essa força, mas a gente não deixa essa força lá na igreja. Quando a gente sai, a gente traz essa força para casa. Mas a gente também não guarda ela, não. Essa força é minha, eu vou guardar porque eu vou utilizar. Não, a gente distribui essa força para que cada um receba um pouquinho. Também está aqui no catecismo. Não podemos viver sem a Eucaristia.
Não podemos viver sem a Eucaristia dominical. Não sabemos o que Cristo existe que existente. Não sabemos que Cristo existente para a Eucaristia, que é a Eucaristia existe para os cristãos, né? Complicado essa parte, mas é que nem eu falei, a gente não pode viver sem aquela força espiritual da igreja, né? Do nosso lado. A gente fica fraco, qualquer coisinha que acontece a gente desanima, se afasta. Isso prejudica muito. Não só a nós, mas sim a Deus. Porque Deus não quer a gente triste, não quer a gente chateado, cabisbaixo. Deus quer a gente firme, forte. Pode vir tsunami, terremoto, pode vir tudo na nossa vida. Se a gente tiver fé em Deus e acreditar no a gente passa como se fosse nada. Nada. Por que que tem a liturgia própria na vida da igreja e de cada um? Por que tem a liturgia própria na vida da igreja e de cada um? Tem a liturgia própria da igreja. Imaginou que nem eu falei, cada um faz a sua liturgia? Hoje eu vou estar falando de Lucas. A Grazi vai quando a gente for compartilhar a informação, não vai bater. Cada um vai falar aquilo que viu, né? De liturgia. A liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde proclama toda a sua força. Foi que eu falei, a liturgia é da onde a gente busca força para viver. Vamos, digamos assim, gesticular. Aqui somos nós, aqui está a igreja. A gente está fraco, a gente vai ficando, a igreja está em pé, ó. E vai ficando murcho. Vai se fechando o nosso coração, nosso sentimento, vai se fechando. O que a gente faz quando a gente está fraco? Nervoso? A gente vai à igreja, vai à casa de Deus, ou ouve alguma liturgia, algum evangelho, alguma leitura que Deus nos deixou. A gente faz assim, ó. Some. Entra na graça, essa graça agarra a gente, a força, e a gente sai aberto. Ó, tá vendo como multiplicou? Você entrou fechado e saiu aberto. Mas aberto, você não saiu fraco. Que qualquer coisa vai te derrubar, não. Você saiu aberto, mas ao mesmo tempo forte, firme. Nada vai te abalar. No tempo da sua vida terrena, no tempo da sua vida terrena, a fluir de Jesus autênticas multidões, ao fluir de Jesus autêntica multidões de pessoas que procuravam a sua própria salvística. Ainda hoje podemos encontrar, pois ele vive na sua igreja. São dois lugares onde ele nos garante a sua presença: no serviço mais pobre e na Eucaristia. E na Eucaristia. Aí ocorremos diretamente para os seus braços. E se deixarmos aproximar-se de nós na Santa Missa, ele ensina-nos
alimenta-nos e transforma-nos, cura-nos torna-se um torna-se um conosco. Foi que nem eu falei. Dois pontos que nem eu expliquei com a mão, né? O bonequinho triste, imagina um bonequinho triste aqui, e a igreja, Cristo alegre. Se a gente vai ao encontro dele, a gente se une a ele. E a mesma alegria que ele tem, ele passa pra gente. Ou seja, a gente está alegre que nem ele. E a tristeza que a gente tem, a gente passa para ele? Negativo. A tristeza a gente confessa a ele. A gente deixa aonde a gente perdeu, aonde a gente achou. E volta com a alegria. Ele não vai carregar essa tristeza e vai passar alegria para você. Uma troca de amizade, digamos assim. Ele vai carregar, os dois vai carregar a mesma alegria. Se torna uma pessoa só. Dois corpos viram um. Se juntam. Basicamente isso. Eu acho que por hoje tá bom. Imagino eu, né? Se vocês estão gostando, comentam aí. Pode pedir que a gente continua. Mas se não, a gente finaliza aqui e continua semana que vem. Domingo que vem, às 14 horas. Pode ser? Dá um tempinho se vocês quiserem, a gente continua, senão a gente finaliza. Enquanto isso, vou colocar a musiquinha, a mesma música para continuar. Falou, gente. Até a próxima. Domingo que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus. Ótimo fim de semana para vocês.